Bem, bom dia. Nós somos a equipe 5. Nós ficamos responsáveis pelo apresentar o bioma Cerrado, né? E nossa equipe é composta pelos alunos Hélio, Walter Rui, José Anderson. Bem, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, e compreende cerca de 22% do território brasileiro. Ele caracteriza por ser uma região de savana, estendendo-se por cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. No entanto, é considerado atualmente o bioma do Brasil mais ameaçado. Esse bioma ele faz tipo uma ligação entre os outros diversos biomas, como a Amazônia, o Pantanal e a Caatinga, e dentre outros. O Cerrado ele tem sua origem no período pré-cambriano, né? Cerca de 65 milhões de anos atrás. Sua formação geológica é uma formação sedimentar de rochas metamórficas. O solo ele é um solo possível encontrar o latossolo e o pedisólico ou argiloso. Latossolo, o solo ácido, com coloração avermelhada e pobre em nutrientes. O podissólico é o solo que apresenta coloração mais escura, em tons avermelhados e suscetível a processos erosivos. Como dá para ver nessa foto aí da apresentação, a gente vê vários perfis de solo com várias tonalidades, várias características. Isso é peculiar do Cerrado. Então, o Cerrado ele possui cerca de 22 mil espécies vegetais, que a gente vai detalhar mais na frente da apresentação, que estão agrupadas em 11 principais tipos de vegetações. A vegetação desse bioma, né, é distribuída em 3 formações, que é a formação florestal, a campestre e a savânica, como pode ser visto ali na imagem. Atualmente, o Cerrado, um dos grandes problemas do Cerrado é a pressão por abertura de novas áreas para a atividade de pecuária e também de agricultura, o que acaba trazendo um grande problema ambiental, porque o Cerrado ele é uma simbiose de sua floresta, né, com o seu relevo e o clima. Então, se a gente substitui essa floresta por soja, no caso, a gente vai perder essa dinâmica do Cerrado, pois o Cerrado com suas árvores, que a gente pode dizer que é uma floresta de cabeça para baixo, porque as árvores do Cerrado elas têm a maior parte de sua biomassa dentro do solo. Elas são árvores que têm raízes muito profundas. E como o Cerrado ele tem esse solo pouco arenoso, ele é um solo que permite a passagem de água. Essa água vai infiltrar no solo e vai se formar muitas nascentes e aquíferos, o que ajuda na formação de diversas bacias do nosso país. Então, essa pressão, ela acaba tirando essa dinâmica, o que vai trazer um prejuízo gigantesco para a ecologia, para o nosso meio ambiente. O pessoal daqui vai dar prosseguimento à apresentação. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a fauna e a flora do Cerrado. Bom, o Cerrado possui uma grande variedade em espécies que dispõe de muitos recursos, no qual abriu uma comunidade de animais em abundâncias. São conhecidos até o momento mais de 1.500 espécies de animais. Compartilha espécies com os demais biomas, segundo o maior conjunto animal do planeta. Bom, 837 espécies de aves, 7 espécies que são endêmicas do Cerrado, 197 espécies de mamíferos, 204 espécies de anfíbios e 102 são endêmicas do Cerrado, 120 espécies de répteis, das quais 45 são endêmicas do Cerrado.
Bom, a flora do Cerrado, riquíssima em suas espécies. Sua cobertura vegetal é a maior do Brasil, abrange 20% do território nacional. A vegetação do Cerrado apresenta diversas paisagens florísticas. Há um predomínio de arbustos e pequenas árvores como ipê, por exemplo. Campo de árvores baixas, mata fechada, em emaranhado de folhas. Existem mais de 10 mil espécies conhecidas. Muitas delas servem como base para a alimentação humana, como piqui, baru, jatobá e etc. As plantas têm aparência xerofomórfica, com cascas grossas, galhos retorcidos e folhas coriáceas. A característica: buriti, quaresmeira, canela de ema, ipê amarelo e babaçu. O Cerrado sofre com problemas ecológicos, tais como desmatamento, queimadas, e algumas delas são causadas pela expansão da fronteira agrícola, pois o Cerrado é conhecido como um dos principais fornecedores de grão do Brasil. Entre eles está também a cultura da soja e a criação de rebanho de gado. Essas áreas, então, são transformadas em áreas de cultivo para a criação de gado, e essa transformação tem muitas consequências, pois há a perca de animais e também da vegetação nativa, e se torna uma área de desmatamento. O Cerrado é um local de muita biodiversidade no Brasil, pois ele está localizado no meio de outros biomas brasileiros. E ele também está classificado como um local de ameaçado de extinção de animais, pois muito pouco da sua área tem preservação legal. Um local de destaque do Cerrado é a região de Matopiba, que hoje é uma das principais desmatadas para o plantio de soja. Esse desmatamento, se for parar para analisar, é um tiro no pé dos agricultores, pois pode prejudicar a agricultura, uma vez que a água que em vez de ser retida, ela evapora e pode causar um excesso de chuvas ou então a falta de chuvas, porque ela não penetra no subsolo. Ela escoa pela superfície e depois evapora. E outra coisa que pode acontecer também é o assoreamento de rios. A vegetação do Cerrado, ela assim, sofreu ao longo de milhões de anos um processo de adaptação ao clima, né? Pouco úmido. E por isso a madeira dela assim, é grossa e dura. E o que faz as queimadas se intensificarem, porque vai precisar de muito mais fogo para poder queimar a madeira. Os tipos de solo do Cerrado. Os tipos de solo do Cerrado. O solo do Cerrado tem geralmente uma grande concentração de areia e argila, por isso são considerados argilosos e arenosos. E eles têm também uma cor assim avermelhada. Além disso, o bioma do Cerrado possui grandes lençóis freáticos no seu solo. E por isso que outro fator que pode acontecer é dos solos dos cerrados formarem assim, uma camada grossa e impermeável, que é outro problema para a agricultura. Ele tem um pH muito ácido, que dificulta também na agricultura, e é muito utilizado o processo de calagem para corrigir esse problema. Os solos do Cerrado também sofrem grande intemperismo e são pouco férteis, e também passam por lixiviação. Fora esses problemas, o solo do Cerrado possui uma grande capacidade de drenagem. E ele é muito profundo, o que foi benéfico para essas plantas que se adaptaram, pois as suas raízes alcançam grandes profundidades desse solo, até mesmo alcançando assim, os lençóis freáticos, né, e conseguindo sobreviver à pouca umidade da região. O Cerrado também é muito comum se encontrar latossolos, que se eles forem mal manejados podem causar problemas no solo como sulcos e também podizólicos. Bom dia, me chamo Matheus e vou falar sobre o clima do Cerrado. O bioma do Cerrado é denominado predominantemente pelo clima tropical sazonal. É definido por invernos secos
e verões chuvosos. Apresenta precipitação média de 1.500 milímetros, que varia dos limites dos outros biomas. Na região do Cerrado, limitante com a Caatinga, o índice pluviométrico encontra-se entre 600 milímetros a 800 milímetros. Já no limite do bioma Amazônia, a precipitação alcança entre 2.000 milímetros a 2.200 milímetros. A estação, definida pelo período seca, geralmente se inicia no mês de maio, finalizando no mês de setembro. Já a estação chuvosa tem início em outubro, estende-se até o mês de abril. Nessa estação é comum acontecer os chamados verânicos, que são curtos períodos de seca. Agora eu vou falar sobre a vegetação do Cerrado. O Cerrado é reconhecido como a savana com a maior biodiversidade do mundo, aproximadamente cerca de 11.627 espécies de plantas nativas, sendo aproximadamente 4.400 espécies endêmicas. Endêmicas são aquelas plantas que existem apenas naquele local. Em razão da sua extensão, o bioma cerrado não possui uma fitossonomia que aspecta a vegetação de uma região única. A vegetação é bastante diversificada, variando de formas campestres, como os campos limpos, e a formação florestais densas como os cerradões. Fatores que possibilitam essas fitossonomias, que no caso são a grande diferenciação de clima e os grandes diferentes tipos de solo, por o cerrado ser muito extenso. Vegetação do cerrado ainda. No cerrado há 11 principais tipos de vegetação, que estão distribuídos em formações savânicas, florestais e campestres. Essas fitossonomias possuem uma grande variedade de espécies, apresentando plantas arbóreas, herbáceas, arbustivas e cipós. Essa variedade de vegetação pode ser distribuída entre dois estratos: extrato lenhoso, composto por árvores longas e arbustos, e extrato herbáceo, composto por ervas e subarbustos. E é isso o meu trabalho. Fim, tchau. E aqui tem as referências. E obrigado pela atenção.